Mente, caráter e personalidade. Capítulo 1. Sua importância. A mais bela obra. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Testemunhos, volume 3, página 269. Conhecer as leis que governam a mente e o corpo. É o dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida, e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros, quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e desde sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. A ciência do bom viver, página 128. Educar e disciplinar a mente. Não importa quem sois, o Senhor vos abençoou com faculdades intelectuais suscetíveis de muito melhoramento. Cultivai vossos talentos com perseverante fervor. Educai e disciplinai a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não podeis alcançar a mente de Deus, a menos que ponhais em uso todos os poderes. As faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão se vos puserdes a trabalhar no temor de Deus. Com humildade e com fervorosa oração, um propósito resoluto operará milagres. Esboço da vida, página 275. Potencialidade da mente disciplinada. Cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído, e que os maiores talentos sem o domínio próprio. Parábolas de Jesus, página 335. Uma obra suprema. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Neles, vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Quão importante, pois é, a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Tratar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. O tempo dos pais é demasiado valioso para ser gasto na satisfação do apetite ou na perseguição de riqueza ou das modas. Pôs-lhes Deus nas mãos a preciosa juventude, não somente para ser preparada para um lugar de responsabilidade nesta vida, mas para as cortes celestes. Temperância, página 270. A utilidade do professor. A utilidade do professor não depende, porém, tanto das aquisições intelectuais que possua, como da norma que ele tenha por objetivo. O verdadeiro professor não se contenta com pensamentos superficiais, espírito indolente ou memória inculta. Procura constantemente realizações mais elevadas e melhores métodos. Sua vida é de contínuo crescimento. No trabalho de um professor nessas condições, há uma exuberância e poder vivificador que despertam e inspiram seus discípulos. Educação, página 278. A mais alta excelência mental e moral. Conhecer a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente, e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará de dificuldade para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da juventude,
não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 67. Preparo para a eternidade. Em toda a vossa obra, cumpre-vos fazer como lavrador ao trabalhar pelos frutos da terra. Na aparência, ele desperdiça a semente, enterrando o ar no solo. No entanto, ela vem a germinar. O poder do Deus vivo comunica-lhe vida e vitalidade. E eis que aparece primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Estudai este maravilhoso processo. Há tanto a aprender, tanto a compreender. Se desenvolvermos a mente ao máximo de nossa capacidade, havemos de continuar através da eternidade a estudar os caminhos e obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 252. A ciência do cristianismo e a mente. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada. Ciência tão mais profunda, ampla e elevada que qualquer outra ciência. Quanto o céu está mais alto do que a terra. A mente deve ser disciplinada, educada e exercitada, pois os homens devem fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com sua inata inclinação. Muitas vezes, devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitados a fim de que a pessoa se torne discípula na escola de Cristo. O coração deve ser educado a afirmar-se em Deus. Adultos e jovens precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Cumpre-lhes aprender a olhar para o alto. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidas em sua relação para com a vida diária. Todo ato, palavra e pensamento devem estar em harmonia com esses princípios. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 20. Progresso mediante conflito. Nenhuma outra ciência é igual a que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação. Surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações. Mas só podem fazer progresso por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levem a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal, que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cá da eternidade, mas ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a ganhar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não pode apreciar. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 20. O dever de todo cristão. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para a morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo devem reconhecer que essas são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Com cuidado e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Muitos que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre labutando, não porque tenham tanto para fazer, mas por não planejarem como poupar tempo.
Por causa de suas maneiras morosas e lerdas fazem do pouco trabalho muito. Mas todo quantos quiserem podem vencer estes hábitos falhos e lentos. Devem ter um alvo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer certo trabalho e então se esforcem para executá-lo no dado tempo. O exercício dar força de vontade tornará as mãos mais ágeis. Parábolas de Jesus, página 344. Disciplinar cada faculdade da mente e do corpo. Deus deu a todo ser humano um cérebro. Deseja que seja usado para a sua glória. Por meio dele é o homem habilitado a cooperar com Deus em esforços para salvar semelhantes mortais prestes a morrer. Não possuímos demasiado poder cerebral ou faculdade de raciocínio. Cumpre-nos educar e exercitar toda a faculdade da mente e do corpo. O mecanismo humano que Cristo adquiriu de maneira a podermos pô-lo no melhor uso possível. Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades, pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 100. A mente cultivada mede o homem. Nunca penseis que já aprendestes o suficiente e que podeis afrouxar agora vossos esforços. O espírito cultivado é a medida do homem. Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. A ciência do bom viver, página 499. É significativa a semelhança entre um campo não cultivado e uma mente inculta. As crianças e os jovens já têm na mente e no coração sementes corruptas, prontas a brotar e dar sua perversora colheita. E são necessários o máximo cuidado e vigilância no cultivar e entesourar na mente as preciosas sementes da verdade bíblica. Nossa alta vocação. Meditações Matinais, 1962, página 200. Aquisição de conhecimento e cultura mental. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, conquanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis. As horas matutinas, tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagem de ônibus ou trem, ou em espera na estação. Os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivessem um livro à mão, e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando o que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa economia de tempo. Habitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental, que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Parábola de Jesus, página 343 e 344. Compreensão no trato com os enfermos. Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um brando tratamento. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais sábio tratamento executado de modo frio, indiferente. A ciência do bom viver, página 244. A natureza humana e a obra da salvação. Sede resoluta em vos tornardes úteis e eficientes como Deus o quer. Sedes pontuais e fiéis em tudo quanto empreenderdes. Aproveitai toda a oportunidade ao vosso alcance para fortalecer o intelecto. Seja o estudo de livros combinado com o útil trabalho manual.
e assegurai-vos por esforços fiel, vigilância e oração. A sabedoria que é de cima, isso vos dará a educação completa. Assim, podeis crescer no caráter e ter influência sobre outras mentes, habilitando-vos a conduzi-las no caminho da justiça e santidade. Parábola de Jesus, página 334. Mecânicos, advogados, comerciantes, homens de todas as atividades e profissões, educam-se de modo a poder tornar-se mestres em sua área. Deveriam os seguidores de Cristo ser menos inteligentes e, enquanto professamente se empenham em seu serviço, ser ignorante dos meios e processos a serem empregados? O empreendimento de alcançar a vida eterna ficam acima de todas as considerações de ordem terrena. A fim de guiar pessoas para junto de Cristo, tem de haver conhecimento da natureza humana, bem como um estudo da mente humana. Muito cuidadosa atenção e orações fervorosas são necessárias a fim de saber como aproximar-se de homens e mulheres quanto ao grande assunto da verdade. Testemunhos, volume 4, página 67. Faculdades cultivadas, melhores serviço. Pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em maus costumes, ou pelo cultivo de todas as faculdades, adquirir a capacidade de fazer o melhor serviço. Serão procuradas em toda e qualquer parte, serão apreciadas por tudo de que são dignas. Parábola de Jesus, página 344. Podemos atingir quase a excelência dos anjos. O Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Nossa alta vocação. Meditações matinais 1962, página 216. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like com gostei.